Obrigado, Fernando. Queria agradecer a oportunidade, o convite aqui feito ao Tribunal de Contas da União para poder participar. Queria também cumprimentar a presidente e os meus colegas panelistas que me antecederam, ao meu amigo Di Bello, que fez o meio de campo, aproveitando aqui, ele fez. E, de fato, para mim é um desafio agora falar, porque depois de duas tão belas exposições, mas eu acredito que também, por um lado, eles trouxeram muitos insumos que eu gostaria de ressaltar e enfatizar com vocês. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que a gente passou daquela fase de perguntar: você acredita ou não em mudança do clima? Isso é praticamente perguntar: você acredita ou não em Papai Noel? Você tem que, o que você vai fazer em relação à mudança do clima? Qual que é o teu papel? O que você pode exigir dos governos para poder fazer frente a esse desafio que vai impactar todos, em maior ou menor medida, que você queira ou não. E aí a ideia aqui também, que a gente possa conversar um pouco, trazer justamente qual que é o papel que os órgãos de controle externo podem ter em relação à mudança do clima, né? Porque há até um próprio questionamento e uma necessidade de sensibilização interna de identificarmos qual é o nosso verdadeiro papel dentro desse grande ecossistema, o que podemos fazer, o que devemos fazer e como podemos cobrar. E foi muito interessante a exposição aqui do procurador, justamente buscando tirar da inação os órgãos e os agentes públicos que devem tomar medidas concretas para fazer, para lidar com a mudança do clima, com essa emergência climática. Eu vou apresentar aqui duas iniciativas que o Tribunal de Contas da União está liderando, uma no nível internacional, chamada Climate Scanner, e outra no nível nacional, aqui com os nossos colegas dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, que é a chamada Painel Clima Brasil. Então, a ideia é realmente que a gente possa mostrar de que forma os órgãos de controle podem desempenhar um papel em relação ao enfrentamento da mudança do clima. O passador está... Obrigado, Gomes. Então, como eu falei, eu vou apresentar o que é a metodologia, quais são os resultados que a gente obteve até agora e, principalmente, o que pode ser feito em função desse aprendizado que nós estamos tendo lá no Tribunal de Contas e principalmente em relação a esse trabalho, que é um trabalho conjunto, né? Porque não adianta falar de mudança do clima pensando só no nível federal, se fosse algo só de competência, de responsabilidade da esplanada, mas a gente tem que envolver todos os atores, tanto no nível nacional quanto regional, local e global. Eu trago aqui para vocês uma notícia muito importante, muito recente, que no dia 23 de julho, a Corte Internacional de Justiça ela emitiu um parecer sobre as mudanças do clima. E ela colocou ali, depois de ser instada pelo secretário-geral das Nações Unidas, e ela classificou a mudança do clima como uma ameaça urgente e existencial. E pelo esse parecer que foi feito, os estados têm a obrigação legal de proteger o sistema climático das emissões. Ou seja, aqui a gente está dando mais ênfase ao próprio Acordo de Paris, que muitas vezes algumas pessoas questionam: não, isso é um acordo internacional, um soft law que não tem, mas não, aqui já essa decisão é recente e mostra que os estados não têm a opção de não fazer algo, eles têm a obrigação legal de executar medidas concretas para poder lidar com esse desafio que é imenso. E que não é uma questão de estar na moda ou não estar na moda. A gente vai ter que lidar com a mudança do clima em todas as áreas, em todos os aspectos. Outro ponto também eu acho importante a gente salientar é que muitas vezes se associa a questão ambiental, mudança do clima especificamente, à Secretaria de Meio Ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente. E, obviamente, que a mudança do clima perpassa, vai muito além de uma questão setorial. É justamente esse processo que eu acho que nós, enquanto tribunais de contas, podemos estimular essa visão integrada, ter uma visão sistêmica da atuação governamental, que ações impactam em diferentes políticas públicas, e passar a incorporar a mudança do clima dentro da atuação governamental. E talvez, assim, eu acho que se eu tivesse que resumir
e um desejo, um sonho, uma utopia, era justamente que a mudança do clima pudesse ser incorporada no desenho, na implementação, na avaliação e no monitoramento de políticas públicas, que ela percorresse todo o ciclo com essa visão, porque aí a gente está falando de ter uma gestão mais eficiente, ter menos desperdício de recursos, e já vimos aqui com os exemplos, né, quão custoso é, quão caro é você ter que lidar com as consequências da mudança do clima. O fato é, como eu falei aqui a Convenção Quadro das Nações Unidas estabelece que é necessário ter uma resposta internacional integrada. Por quê? Porque nós todos temos responsabilidades que são comuns, porém são diferenciadas de acordo com o seu contexto, com as suas condições sociais, econômicas e ambientais. E aí, dentro desse contexto, é que surge justamente, e o que os tribunais de contas estão fazendo? Né? Quais são as ações? E aí, lá no TCU, chegou essa solicitação para que nós fizéssemos um trabalho com a temática de mudança do clima. E aqui eu vou trazer um exemplo que a gente pode compartilhar com os nossos próprios governos, dizendo que é possível, sim, atuar de forma integrada, coordenada e em diferentes níveis de governo. Bom, e o que seria, então, esse tal do Climate Scanner, né? Ele surge quando o TCU assume a Intosai. A Intosai é a organização internacional que congrega todos os TCUs do mundo. Nós temos 195 membros e o TCU assumiu a presidência dessa organização em novembro de 2022. E aí surgiu, por que não fazermos um trabalho que envolvesse, que fosse de interesse de todos e que a gente pudesse trazer justamente a contribuição dos órgãos de controle em relação à temática. E agora, em novembro desse ano, termina o mandato do TCU e a gente vai justamente mostrar os resultados do que a gente fez em relação à mudança do clima. Então, o que é preciso fazer quando você realiza um trabalho conjunto? Você precisa estabelecer uma linguagem comum. Caso contrário, você não vai ter condição de se comunicar e, principalmente, de fazer uma consolidação dos resultados. Então, o Climate Scanner surge como sendo uma grande auditoria, uma auditoria global, que utiliza uma linguagem comum, padronizada, e que é realizada de forma simultânea e sistemática, nos diferentes níveis, tanto no global quanto no nacional. E nós temos a participação de 141 TCUs do mundo nesse projeto. Esse é o maior projeto que essa organização, a Intosai, já levou à frente, e é um projeto que justamente é o nosso business, né? É fazer a avaliação da atuação do governo. Como é que o governo está lidando, o que ele tem feito, e principalmente como é que a gente pode cobrar, né? E eu percebo que muitos atores nos veem como a última esperança de que a gente vai poder cobrar do governo para que ele possa tomar medidas concretas, né? Então, uma baita responsabilidade, mas também uma oportunidade que a gente tem para justamente fazer as coisas funcionarem de uma melhor forma. O Climate Scanner, então, se divide em 3 eixos, né? A gente colocou um eixo de governança, um eixo de financiamento e um outro de políticas públicas de adaptação e mitigação. E a gente, ao trabalhar em conjunto com outros órgãos de controle, nós teremos uma avaliação nacional, mas também poderemos trazer uma grande fotografia de como é que os países estão em relação à mudança do clima. E descendo um pouquinho mais, o que a gente está tratando, né? Eu mencionei que são 3 eixos, e a gente tem aí, cada eixo ele se divide em componentes, né? Nós temos ali na questão de governança, 10 componentes, desde a parte de um arcabouço jurídico, regulamentar, foi até apresentado aqui mais recentemente, se o governo tem uma estrutura para lidar com isso, se tem um mecanismo de coordenação horizontal e vertical. Já em políticas públicas, nós queremos saber exatamente quais são as ações em relação à mitigação e adaptação que os governos estão implementando,
A partir do financiamento, um aspecto obviamente muito importante, que é também um mote da COP30, né, que tem se falado, que se busca aí 1,3 trilhões aí de dólares para fazer, para implementar as medidas necessárias, e a gente então dividiu em 3 eixos que se subdividem nesses componentes. E aí, quando a gente pega, eu trago um exemplo aqui de um componente, só para vocês entenderem mais ou menos a lógica, como é que foi estabelecida essa metodologia, né? Peguei ali o eixo de inclusividade. Então, esse eixo não, esse componente, desculpa. E esse componente se divide em itens. Tem um item A, o B e o C. E esses itens são avaliados de acordo com uma escala, um nível, uma escala de implementação. Qual que é o nível de implementação? Então, nós temos ali, primeiro, por exemplo, no item A, a gente quer saber se o governo fez o básico. O que é o básico? Se ele mapeou quais são os grupos vulneráveis, quais são as suas necessidades, né? Mais do que isso, será que esses grupos, que são os mais vulneráveis, os mais afetados, eles têm participado do processo decisório? E o governo ele tem feito ações, tem implementado políticas equitativas em relação a esses grupos? E aí, dependendo ali da resposta, os auditores classificam, né, utilizam essa escala para fazer essa classificação. Essa metodologia, a gente, embora o TCU lidere o projeto do Climate Scanner, a gente teve uma sacada lá atrás que foi o seguinte: não adianta a gente fazer uma metodologia 100% Brasil, 100% nacional. Por quê? Porque provavelmente a gente ia ter um viés para a realidade do Brasil, para o nosso contexto. E aí a gente decidiu criar um grupo executivo formado por 18 instituições de controle desses países que os senhores podem ver. Foram mais de 70 auditores que meteram a mão na massa para elaborar essa metodologia. Por quê? Porque o ideal é que a gente queria, se era um trabalho que deveria ser global e útil para os contextos, para os diferentes contextos, era importante que as pessoas ali se identificassem e percebessem que determinados aspectos ali eles são importantes para a realidade do Canadá, mas também para Maldivas, para a realidade da Filipinas ou da Finlândia. Então, foi um grande exercício que a gente fez para poder chegar nessa linguagem comum que pudesse ser aplicada em diferentes contextos. Um ponto que eu queria trazer aqui é que ano passado nós tivemos um congresso da organização, da Intosai, com as Nações Unidas, e uma das conclusões desse congresso, eu acho que calha muito bem aqui com o que a gente está falando, né? Eu vou ler aqui. A mudança climática é um dos problemas mais urgentes e complexos que os governos nacionais enfrentam atualmente, com riscos significativos para os orçamentos públicos. É aí que eu quero entrar, porque isso também faz parte do nosso métier, né? A gente, enquanto órgão de controle, a gente quer a melhor gestão dos recursos e, obviamente, que esses recursos sejam revertidos em políticas eficientes e tudo. Então, quando você pega esses eventos extremos que serão cada vez mais frequentes e intensos, isso tem impactos. E da onde que vai ter uma resposta imediata, inicial? Dos governos. E os governos vão precisar desembolsar, fazer grandes despesas para fazer frente a esse problema. Então, a mudança do clima, do ponto de vista fiscal, ela é um risco para a sustentabilidade dos orçamentos. E os orçamentos, tanto do governo federal, dos governos estaduais e municipais, eles estão estrangulados. Então, a partir do momento que você não tem um planejamento, esse problema vai ser cada vez mais significativo e vai atrapalhar a sustentabilidade fiscal dos seus orçamentos. Trazendo um pouquinho agora dos resultados que nós temos até o momento em relação à avaliação dos países que participam do Climate Scanner. 75 países já concluíram, utilizaram ali aquela metodologia que eu mencionei. Cada país é responsável por fazer a análise, coleta e a sua avaliação final, utilizando aqueles padrões aos quais eu me referi anteriormente. Aqui, a gente trouxe a ideia de trazer um gráfico solar para poder ilustrar aqueles 3 eixos que eu mencionei, o de governança, políticas públicas e financiamento, e todos aqueles componentes, né? Então, aqui é uma visão geral do resultado consolidado,
E eu vou detalhar um pouquinho mais só para a gente entrar em alguns pontos que eu achei importantes de serem destacados aqui para compartilhar com todos vocês. Uma coisa básica que parece óbvio, mas às vezes não é. A maioria dos governos não consegue rastrear quanto gastam em ação climática. Por quê? Porque primeiro a gente não consegue nem fazer uma classificação correta do que é um gasto climático. Porque não, às vezes as pessoas associam, como eu falei anteriormente, ao gasto climático tem que ser algum programa que está vinculado ao MMA ou ao EMA. Não, vai muito além disso. Tem também uma complexidade de identificar o que são gastos diretos e indiretos relacionados à mudança do clima. E, obviamente, quando você não sabe nem quanto você gasta, isso dificulta o seu planejamento e execução de ações. E aqui também um outro aspecto importante é que os países que mais necessitam de financiamento, eles têm baixa capacidade para acessar os recursos, né? Há recursos disponíveis de diferentes fundos, porém, muitas vezes você não tem a capacidade necessária para fazer frente e acessar aos recursos necessários, né? Então, 21 dos 44 países beneficiários, eles carecem de uma avaliação de necessidade de financiamento, ou ainda, do mapeamento de possíveis fontes. Então, veja como é que é o problema. Você tem um orçamento estrangulado, você não tem capacidade de acessar recursos externos, você, primeiro, nem conseguiu fazer uma avaliação um mapeamento das suas necessidades, tampouco um mapeamento de onde você poderia buscar recursos para lidar com a mudança do clima. Por outro lado, a gente também tem que sempre ter equilíbrio e fazer justiça. Os governos, na análise que a gente fez, eles têm instituições, têm planos, têm leis para a ação do clima. Então, pode ver que 80% dos países têm estrutura, 58% têm leis e normativos, 64% têm estratégias de longo prazo. Porém, o monitoramento de todos esses planos, de todas essas estratégias, ainda precisa ser fortalecido. A gente viu que há uma oportunidade de melhoria ali nesse processo, né? Em 27% dos países, esses mecanismos são inexistentes. E em 45%, a informação não conduz à melhoria de políticas públicas. Aqui também eu trouxe aquele exemplo lá da inclusividade. Aqui ficou, aqui a gente tem evidência, né, que a inclusão de populações e grupos vulneráveis, ela é necessária nesse processo para não deixar ninguém para trás, como a Agenda 2030 fala. E 46% dos países carecem de mecanismos para incluir esses grupos vulneráveis na formulação de políticas públicas. Imagina você fazendo políticas que você não considera ali a necessidade e os interesses desses grupos. Aqui, esse gráfico solar eu apresentei o do consolidado, lá dos países que terminaram. Aqui é o do Brasil. A gente rodou essa avaliação no final do ano passado, e agora a gente está fazendo novamente essa avaliação para saber se houve melhora nesses indicadores. Bom, e aí eu falei muito do nível internacional, dos países, dessa iniciativa, tá, mas e aí para o Brasil? E foi muito interessante porque a gente, ao longo da construção da metodologia do Climate Scanner, as pessoas perguntavam, tá, mas e o Brasil? E os estados? E os municípios? Como é que vocês vão fazer para envolver? Daí surge, então, o painel Clima Brasil, que é um filhote ali do Climate Scanner para ser aplicado para a nossa realidade aqui brasileira. Esse projeto começou em fevereiro desse ano e nós também tivemos a grata satisfação de ter a adesão de 32 tribunais de contas. Esses 32 tribunais de contas, eles foram treinados, capacitados para aplicar a metodologia do painel Clima Brasil, e agora as equipes estão fazendo as suas análises, coletando os dados para poder a gente ter um resultado aí de como é que está não só o governo federal, mas o governo estadual e das capitais dos estados.
O painel Clima Brasil, como eu falei, se baseia no Climate Scanner, então ele utiliza aqueles 3 eixos, porém, a gente fez algumas modificações. A gente deu uma aperfeiçoada na metodologia, a gente enxugou aquela quantidade de componentes, mas a gente manteve a lógica ali de ter aquela escala que eu falei, desde o não implementado até o nível mais avançado, né? E aqui, um ponto que eu queria trazer, que está associado até ao nosso painel aqui, um dos componentes no eixo de governança é justamente a gestão de riscos, né? E a ideia é que, primeiro, se o governo fez esse mapeamento dos riscos, né? A partir do momento que se ele fez esse mapeamento, ele considera esses riscos para fazer o planejamento de políticas públicas, né? Se está levando em consideração o risco climático nas suas ações e também a preparação em relação a eventos extremos pós-desastres, né? Porque aqui a gente viu muitas fotos, né, mostrando ali o aeroporto, a estrada, e é isso. Basta recuperar aquela estrada, mas aí ano que vem tem a enchente de novo. O material tem que ser outro, provável. Será que ali o local é o mais adequado? Isso tudo vai requerer recurso. Isso vai ser não é barato fazer isso. Aí aqui trazendo um exemplo que a gente também tem no painel Clima Brasil, justamente das construções resilientes, né, para revisar códigos de obras e normas para edificação, para adaptar as construções às chuvas intensas, fortes rajadas de ventos e elevação de temperatura. Isso aqui é só um exemplo de quais são os aspectos, né? E eu queria também chamar a atenção, porque às vezes tem um certo dilema que os governantes utilizam, às vezes por boa fé, às vezes nem tanto, mas dizendo assim, mudança do clima é como se fosse um artigo de luxo. Depois que eu resolver meus problemas básicos, saneamento, saúde, educação, aí eu vou pensar nisso. Não, mas é justamente o contrário. Porque se você não pensar nisso aqui, você vai ter mais problemas justamente na sua economia, porque vai ser afetado, você vai prejudicar o seu PIB, você vai gerar mais fome, mais miséria. Então, é justamente a inversão, né, que a gente tem que trazer. Você tem que pensar nisso, porque isso já está ocorrendo, e de que forma você está preparado para lidar com isso. E, necessariamente, você precisa incluir tudo isso no processo de desenho, implementação e monitoramento de políticas públicas. E onde é que a gente quer chegar, né? A nossa ideia é justamente que a sociedade civil tenha acesso aos dados que nós estamos produzindo, que a sociedade civil perceba o valor agregado que os órgãos de controle externo podem oferecer, e a gente tem que fazer a nossa parte. Como é que é a nossa parte? Não adianta só a gente fazer a avaliação, mas a gente também tem que traduzir essa informação para a sociedade numa linguagem cidadã. Isso é uma das diretrizes atuais do presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, é justamente trazer o cidadão para dentro do controle, né? O que ele pode fazer, mas para ele poder contribuir, você também tem que comunicar de uma forma adequada, para que ele possa fazer frente ali às suas questões. Mas o que eu queria chamar a atenção também, que a partir do momento que você estabelece uma métrica, né, de avaliação, uma medição, isso permite que você faça um acompanhamento sistemático ao longo do tempo e identifique justamente onde é que não melhorou, onde é que precisa ser aperfeiçoado, onde houve progresso. E aí é muito interessante porque a ideia, tanto do Climate Scanner quanto do painel Clima Brasil, é que os órgãos de controle eles apliquem isso conforme a realidade do seu contexto, e eles possam fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, identificando. Então, é uma ferramenta justamente de monitoramento sistemático, que a gente vai, de forma concreta e visual, você consegue fazer esse acompanhamento. A gente está construindo um site para fazer a divulgação. Então, como eu falei, a ideia é que no seu próprio celular você consiga ver como é que está seu estado, sua capital, seu país, utilizando todos aqueles critérios, né, que eu mencionei e que eu compartilhei aqui com vocês. Então, a gente vai ter tanto uma página web para o painel Clima Brasil, como também para o Climate Scanner. Está em processo de desenvolvimento. E a gente quer o quê? Justamente agora na COP30,
ter a oportunidade de mostrar que os órgãos de controle externo eles podem ser um player nesse ecossistema de mudança do clima, né? Que a gente também tem a nossa contribuição. A gente não implementa políticas públicas, mas a gente pode cobrar dos governos ações concretas para que eles possam fazer frente. E é muito interessante que você percebe que, primeiro, há um desconhecimento, né, do nosso papel pela sociedade, de por que o Tribunal de Contas está envolvido com mudança do clima, né? Você não devia estar olhando, era o contrato. E quando você começa a explicar que tipo de trabalho nós fazemos, como podemos contribuir, as pessoas, entendi, e depois ainda passa a nos cobrar, né? Quando é que vocês vão fazer agora o scanner da biodiversidade? Quando é que você vai fazer outros trabalhos, né? Obviamente, um projeto dessa envergadura, né, envolvendo 141 países, ele não seria possível se não fosse não fosse as alianças estratégicas que estabelecemos nesse processo, né? Nós temos o apoio do Banco Interamericano, o BID, do BNDES, da Agência de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, esses atores também participaram da construção da metodologia. Então, percebam que a metodologia não foi construída pelo TCO, foi construída por 18 TCOs do mundo, mas houve também a contribuição desses atores do ponto de vista técnico, para aperfeiçoamento da nossa ferramenta. E aqui na execução nacional, o painel Clima Brasil está sendo realizado no âmbito da Rede Integrar. A Rede Integrar congrega os tribunais. Obviamente, a gente tem o apoio, a parceria da Tricom e do Instituto Rui Barbosa, e que permitiu que a gente pudesse, com o esforço de todos, alcançar ali os 32 tribunais do Brasil. As minhas mensagens finais aqui, para a gente cumprir o nosso tempo. Eu diria que o Climate Scan é mais do que uma ação de controle, né? Ele é uma transformação institucional com repercussões sociais. Por quê? Porque a gente também está forçando o governo a ter essa visão mais ampliada, né, de que mudança do clima não se restringe à questão ambiental, do impacto disso no orçamento, do impacto disso na economia, na sociedade. E essa iniciativa, ela também é uma forma de mostrar que os órgãos de controle podem liderar pelo exemplo, ao congregar, juntar, né, diferentes países, diferentes estados e municípios uma atuação conjunta. Até porque não adianta nada só um país ou uma cidade apenas fazer a sua parte, porque a gente sabe que está tudo interligado com impactos em diferentes níveis, né? E aí o controle externo, então, pode ser realmente esse agente de mudança na ação climática global. Aqui, para finalizar, o Climate Scan é um multiplicador de impacto em nível global e o painel Clima Brasil no impacto aqui nacional. E a gente teve uma feliz coincidência de ter a COP sendo realizada aqui no Brasil, porque o Brasil vai ser o único país que vai ter uma avaliação não só do governo federal, mas dos seus estados e municípios. Então, a gente vai poder trazer esse produto, né? Porque é muito importante que a gente tenha produtos para mostrar, né? Não só ideias, mas temos resultados. E a gente fica muito feliz de mostrar que os órgãos de controle, eles de fato, eles têm uma contribuição nesse processo, né? Então a gente está indo para a 30ª conferência das partes, a COP, né? Que vai ser realizada em Belém. E aí eu faço a pergunta: onde é que os órgãos de controle estavam nas outras 29 COPs? Então, assim, é um processo também para a gente se questionar como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode se posicionar, porque isso vai também mostrar o valor agregado que a gente pode adicionar à melhoria da atuação governamental, gerando benefícios justamente para o nosso planeta e para as pessoas. De novo, eu queria agradecer aqui imensamente a oportunidade de estar compartilhando esse painel aqui. Foi muito bom, já mais de... Primeira vez que eu vim aqui, já foi em 2012, eu estava recordando aqui, e depois tive a oportunidade de participar outras vezes, e fico muito feliz de voltar, e principalmente estar aqui no simpósio, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente vai ser um multiplicador, né?
Porque se eu chegasse há 15 anos, quando eu entrei no tribunal, falasse sobre mudança do clima ou meio ambiente, as pessoas me olharam assim, não, mas o que é isso? E agora, o Di Bella é a testemunha disso, como é que mudou internamente, né, a visão dos nossos auditores em relação à mudança do clima, e a gente fica muito feliz disso tá se alastrando. E aí, quem sabe, a gente consegue alavancar mais isso. Muito obrigado.